Então, bem-vindos a mais um Beto no Mundo, né? Ao longo desses 3 anos, a gente mostrou toda a diversidade natural e cultural do planeta. A minha história começa com High School dos Estados Unidos, um ano sabático pela Ásia, trouxe a Trip and Travel, viagens de intercâmbios aqui para o Rio Grande do Sul, criando a história do intercâmbio no estado, desde 2016 com a chancela do Virtuoso, e desde 1994, com Missia Roche, nós criamos o conceito das viagens de imersão cultural. Então, a viagem que nós estamos fazendo hoje pela África Ocidental, ela faz parte dessa sequência de viagens que, ao longo de um quarto de século, com mais de 40 edições, percorremos mais de 70 países nos 6 continentes. Então, na vez passada, nós estivemos em Mali, onde mostramos as belezas de Djenné, com sua mesquita toda em adobe, os seus mercados coloridos, o povo o povo Dogon nas falésias. Cruzamos pelo rio Níger até chegar a Timbuktu, a mítica cidade nas franjas do deserto do Saara. Então, nós vimos, né, que estão nessa parte do oeste africano, né, o rio Níger, que nasce em Serra Leoa, contorna vários países e tem seu delta na Nigéria, né, é grande responsável pela navegação e a produção ao longo do mesmo. Hoje nós vamos estar nessa região ao sul do rio Níger, Gana, o maior deles, que quando ficou independente, né, ele acabou independente não, durante o período colonial ele vai pegar a outra metade de Togo. Togo foi dividido entre ingleses e franceses, e a parte inglesa de Togo vai ser incorporado a Gana, a pequena Gana e o Benin. Então nós temos hoje, né, um país que foi colonizado pelos ingleses, que é Gana, o primeiro país da África Ocidental a ficar independente, em 1957, do lado Togo e Benin, ambos que estiveram sobre a colonização francesa. E nós falamos no último episódio sobre o Império de Gana, que foi um grande império que se desenvolveu na África Ocidental, de 830 a 1235. Então, durante 4 séculos, o maior império da África Ocidental. E Gana, que era chamado durante o período britânico como Gold Coast, a Costa Dourada, a Costa do Ouro, ela vai tomar esse nome não porque Gana, o mítico império de 1000 anos atrás, fazia parte do seu atual território, mas resgatando um passado áureo na África, né, vai ser adotado este nome. E aqui a origem desse comércio dourado era aqui, no sul, na costa sul da África Ocidental. Nós tínhamos minas de produção de ouro, e com isso eram levados pelas caravanas atravessando o deserto Saara até a costa norte da África e de lá chegando à Europa. Então e vai ser por esse motivo, por essas minas de ouro, por essas regiões conhecidas na Europa como de prospecção do ouro, que os portugueses vão se aventurar a partir do século XV, costa atlântica abaixo, até chegar nessa fonte do ouro, né? Então, em vez de ter que pagar por esse ouro através do comércio intermediário
tuaregs e outros, né, eles vêm direto à fonte. Então, as primeiras instalações europeias, as fortalezas europeias aqui na Costa do Ouro, vai ser em função deste metal precioso. Então, relembrando a divisão, no final do século XIX, nós temos um neocolonialismo, né, onde a África vai ser dividida entre as potências europeias, e no tema de hoje, na apresentação de hoje, nós vamos ter parte dela do West África francês, né? Togo e Benin faziam parte deste grande império colonial francês que dominou toda a parte ocidental da África. Ó, valeu, Pedrão. Vamos ver como é que eu tiro isso. Então, agora estamos no YouTube. Pessoal do YouTube, desculpa, a gente entrou atrasado. Eu vou fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu agora, para quem entrou agora no YouTube. Então, nós estamos apresentando Gana, que era o nome de uma antiga civilização que existiu durante 4 séculos na África Ocidental. Que era o Império de Gana. Então, quando o país Gana ficou independente em 1957, vai resgatar esse passado heróico de Gana. E essa costa se chamava Costa do Ouro, né, em função das minas de ouro, e que, através das rotas comerciais transsaarianas, chegava ao norte da África e Europa. E vai ser os portugueses que vão descendo as costas, o infante Dom Henrique, né? Então, e com isso vão estabelecer fortes ao longo da costa sul, a fim da exploração deste ouro. No final do século XIX, nós vamos ter no Tratado de Berlim uma divisão entre as potências europeias pelo controle da África. A França vai ficar com a grande porção ocidental, né, e a Inglaterra com a porção oriental, né, e depois outros players menores, a Líbia italiana, inclusive Togo foi alemão, né, mas aqui grande parte francês e alguns nichos ingleses e outros, a Guiné-Bissau portuguesa, por exemplo. E, inclusive, até hoje é adotado, neste mundo de antigas colônias francesas, o franco da África Ocidental como uma moeda comum, né? Então, nós temos, ao longo de toda a África Ocidental, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países que adotam o franco da África Ocidental. E aqui no coração da África nós temos o franco da África Central. Então, bem-vindos a Gana, o 67º episódio da série Beto no Mundo. Então, Gana, em termos de localização, estamos ao norte do Equador, né, acompanhando toda essa costa. Né, então, aqui de Sagres, o infante Dom Henrique, eles vão começar, vão descendo, vão chegar até aqui, depois seguem até o Cabo da Boa Esperança, chegam às Índias, e Pedro Álvares Cabral depois nos descobre, né? Mas, mais do que buscar o caminho das Índias, inicialmente era o caminho do ouro, e aqui chegaram. Né? Então, Gana, este belo mapa, onde nós temos o Lago Volta, que é a base de toda a distribuição hídrica do país, Accra, a capital, Cape Coast, que nós vamos visitar, Kakul National Park, e Kumasi, que era a capital do povo guerreiro Ashanti.
vocês veem que ainda resta, né, toda essa parte de florestas tropicais, né? Então, e Kumasi, a capital, ela estava inserida dentro desse contexto geográfico, né, das florestas tropicais. Vários povos, né, que compunham a África, né, e aqui nós temos a primazia do povo Akan, onde o povo Ashanti é uma subdivisão dos mesmos. Lomé, a capital do Togo, está na fronteira com Gana, e depois Benin. Então, aqui em 60 quilômetros, a gente sai de Gana, atravessa todo o Togo para chegar em Benin. Então, bem-vindos a Gana. Capital Accra, a língua oficial é inglês, é um dos países mais cristianizados da África, 58% da população é cristã, 22% ainda adotam as crenças tradicionais, animistas, 20% o Islã. É uma república presidencialista, o presidente é o Nana Akufo-Addo. É um país pequeno, né, o 80º, está em 80, na posição 80 em termos de tamanho, né, com 238 mil quilômetros quadrados, uma população de 28 milhões de habitantes, um PIB de 3.400 e o índice de desenvolvimento humano na 138ª posição. A moeda é o cedi. Então, vamos começar a apresentar Gana com as suas belezas naturais, né? Então, se vai à África buscando o seu legado, sua história, sua cultura, mas também a sua natureza. E aqui, a Gana era um grande... toda essa parte da África subsaariana, né, de grandes florestas. E Cancún National Park, ele preserva 357 quilômetros de floresta tropical, com 40 grandes mamíferos, entre eles o elefante, 300 aves e 600 variedades de borboletas. E é muito legal a maneira que se percorre essa floresta, com esses canopies, que são essas pontes móveis, né, flutuantes, que daí com isso a gente tenha o mínimo interferência junto à natureza. Nós podemos observar aqui de cima toda a flora, a fauna, né, sem interferir com o mundo que está lá embaixo. Eles têm 7 plataformas elevadas, né, onde a gente pode passar horas ali observando as aves, os animais e todas as diferentes tons de verde que faz a floresta de Gana. Então, muito legal, né? Foi uma experiência, tem mais de 25 anos essas pontes suspensas, né? Desde 1996. Então, uma forma bem legal de interagir sem interferir. Ao sul do Parque Nacional, nós temos Gold Coast, onde são pequenas cidades de pescadores, nos remete um pouco da costa. Acabei de voltar de Caraívas, no sul da Bahia, então são imagens, né, que nos remetem uma certa familiaridade. Sempre águas, palmeiras, né? Nós, com nossos 8.000 quilômetros de costa no Brasil, nos identificamos em qualquer lugar do mundo, né? Mas é uma história bem diferente que nós temos aqui. Na Costa do Ouro foi construídos os fortes europeus. Elmina, que é o nome desta comunidade, foi um dos locais escolhidos por ser um dos mais seguros portos naturais da costa. A palavra Elmina vem do português amina, né? Então era uma das bases para explorar o mineral que levou os portugueses até aí, que era
minas de ouro, né? Então, nós temos essa construção que é a mais antiga ainda existente na África subsaariana, ao sul do Saara, né? Então, os primeiros europeus ali chegaram, foram os portugueses, e vão construir o Forte São Jorge em 1482. E durante 200 anos vai ser uma base portuguesa de exploração das riquezas locais. Depois vai ser capturado na corrida marítima, os portugueses saem na frente, mas daí vão ser conquistados vão ser ultrapassados pelos holandeses, depois os ingleses, com a Companhia das Índias Orientais holandesas e inglesas, sendo que a inglesa, vocês conhecem bem a história, vai conquistar praticamente, vai levar o Império Britânico ao império onde o sol nunca se punha, conquistando grande parte do planeta. Então, depois dos portugueses, os holandeses vão ficar no Castelo de São Jorge de 1637 por um século e meio, até ser transferido para os ingleses em 1872. Então, aqui a gente tem uma ideia da expansão das rotas marítimas e comerciais portuguesas, né? Então, eles chegam até aqui onde é o Senegal, depois se estabelecem em Elmina, finalmente chegam no Cabo da Boa Esperança e Bartolomeu Dias vai fazer a circunnavegação. Então, uma ideia da potência marítima, né, portuguesa no século XV e XVI. E, após um século de exploração, o ouro passa a se escassear, as grandes navegações vão levar a conquistas de novas terras nas Américas, na Ásia e no Caribe, e a necessidade de mão de obra nessas novas terras vai introduzir o abominável comércio dos escravos, onde saíam produtos da Europa que eram comercializados na costa da África em troca de escravos que eram levados para as colônias, para as plantações de açúcar, cana-de-açúcar, cacau, algodão e outras que vão fazer prosperar a Europa e dizimar a população africana durante 3 séculos dos seus braços mais fortes, dos seus homens mais saudáveis, né? Inclusive, aqui, no final do século XIX, quando os ingleses conquistam o reino Achante, vai ser aqui no Forte de São Jorge de Elmina que o último rei de um povo Achante livre, o Prêmio I, ficou preso durante 4 anos. Então, ao longo dessa costa, nós temos toda uma sequência de fortes de portugueses, holandeses, ingleses, suecos e dinamarqueses, né, que vieram explorar inicialmente o ouro e depois o comércio dos escravos. A Costa do Ouro, né, que os ingleses conquistam dos holandeses em 1874, foi a primeira etapa para depois, um quarto de século depois, nas guerras britânicas contra o Reino Achante, conquistar em 1901 o Reino Achante, em 1902 a região norte, e em 1919, quando, com a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha perdendo com a sua derrota na guerra,
as suas antigas colônias vão ser tomadas, né? E aqui o Togo vai ser dividido metade para os ingleses, formando a Togoland, e outra metade sob jugo francês, que vai virar, a partir dos anos 60, né, a República de Togo. E um grande líder de Gana, reverenciado até hoje, é o Kwame Nkrumah. Ele nasceu em 1909, vai ser um dos líderes do movimento pela anticolonialista, né, buscando inicialmente mais direitos e liberdades para o povo local, e finalmente leva a sua terra natal, Gana, à independência em 1957, o primeiro país subsaariano a conquistar sua independência do poder colonial europeu. Ele também era líder, foi um dos líderes do movimento pan-africano, que era uma forma de reforçar e de se auxiliar essas novas nações a buscar seu espaço e seu cenário neste mundo pós-colonial, né, com tantas dificuldades e que eles teriam que se enfrentar como jovens nações. Ele foi primeiro-ministro de 1957 a 60, depois presidente de Gana de 1960 a 1966. Ele foi também um dos líderes do movimento dos não alinhados, é considerado o pai da nação. E aqui nós temos o parque, lembrando seu nome, Memorial Park One em Umbra, e com o nascimento da nação, né? Liberdade e Justiça, 1957. E um outro líder longevo no poder, né, que cabe se lembrar, é o Jerry Rawlings, né? Então, ele começa de uma forma democrática, depois ele permanece no poder por 2 décadas. Mas, para vocês, quanto era para mim antes de ir para Gana, o ganês mais conhecido do mundo é o elegante Kofi Annan, o 7º secretário da ONU, né, que ele conduziu o maior órgão internacional do planeta, né, durante uma década, de 1997 a 2006. Na sua gestão, né, que a ONU e ele recebe o Prêmio Nobel da Paz em 2001. Aqui temos, então, Accra, a capital de Gana, as suas atrações culturais, né, o Teatro Nacional, e assim, e para nós visitantes, né, é o mercado de rua, é essa movimentação da cidade que sempre me fascina, né? Então, é uma forma de a gente interagir com a comunidade local, com seus consumos. Então, esses mercados ao ar livre nos proporcionam ver o que eles consomem, o que eles vestem, alimentos, produtos, têxteis, frutas, e sempre com esse sorriso africano. Você sabe que no mundo tradicional tem suas coisas legais e outras coisas menos bacanas, né? E uma delas horríveis, né, é a mutilação da genitália feminina, né, que é muito comum na África subsaariana, né? E então ali era num centro de saúde que a gente passou, né, vi esse cartaz, eu registrei, né, mutilação da genital feminina é perigoso e punido por lei. Mas as tradições são fortes e é um grande problema em toda a África. E dentro da parte de arte dos têxteis, eu queria apresentar para vocês, quem não conhece, o Kente.
Então, este alquente é uma grande peça única, que ela é feita de um composê, uma colcha de retalhos de peças menores. Então, ele é bárbaro, porque nunca um quente é igual ao outro. Eu acabei comprando este aqui da direita, e ele me acompanha até hoje, eu adoro ele, né? Então, é uma técnica artesanal, tipicamente do antigo reino de Axante, né? Da região de Axante, ao norte de Acre. Então, tecidos manualmente em tiras posteriormente agrupados como uma colcha de retalhos, utilizados como peça única de vestimenta e sempre para ocasiões especiais. Então, existe quentes para todos os gostos e opções estéticas. De Acre, nós pegamos um ônibus, 3 horas de viagem, $7 custou a passagem. Eu estava revendo meu guia no meu diário hoje. Chegando a Kumasi, é a segunda maior cidade do país, com 1,5 milhão de habitantes, e era a capital do antigo reino de Kumasi. Então, onde há espaço nessas grandes cidades, há construções, habitações, e tem o grande mercado de Kumasi, o Kejetia Market, ele se expande, é um dos maiores da África Ocidental, se expande para uma região enorme, né? Então, ali nós temos todo um congestionamento de vans trazendo produtos, vendedores, consumidores, né? No grande mercado de Kumasi. Mas a gente vai em Kumasi para conhecer um pouco da história do Império Axante, que foi o maior reino final do século XVII, início do século XVIII até o século XIX, onde, no meio da África, da floresta tropical, vai se desenvolver entre essa população acã, através de alianças e conflitos, alianças e vitórias, né? Vai se fortalecer esse reino, que vai coincidir também com o período de comercial com os europeus, e o Axante, como um povo guerreiro, forte, né, ele vai ser um parceiro comercial. Também dentro desse período negro da história, né, que era através das suas conquistas de outros povos, eles transformavam os vencidos em escravos, que eram comercializados com os europeus, né? Então, o europeu criou todo um mercado ao longo da costa, né, onde deixava o trabalho sujo para as tribos internas, né, que capturavam e traziam traziam o produto da sua batalha, né, que eram os vencidos, né? E ali eles eram estocados, né, nos fortes, para depois ser levados através dos navios negreiros para as Américas. Então, o Axante era um desses reinos que vai se desenvolver, vai se prosperar com as armas, trocava escravos por armas, e com as armas eles ficavam cada vez mais poderosos frente aos seus pares. Até que, em algum momento, deixou de ser interessante para os ingleses de tê-los como parceiro e acabou os conquistando. Aqui nós temos a Stall Real, então são os banquinhos, sendo que o banquinho de ouro, né, é o banquinho do Axante Hele, que é o rei Axante, que representa o seu poder, as suas tradições, toda a sua história, o legitimiza no poder. Aqui uma das cenas
de um povoado Achante no meio da floresta. E o que a gente resgata da história dos Achantes é aqui no Manhattan Palace Museum, que foi construído pelos britânicos em 1901. Eles vencem a Terceira Guerra britânico-achante, e o rei Prendeh I ele é exilado lá no sul da África, nas distantes ilhas Seychelles, de uma forma que não pudesse ter qualquer possibilidade de retorno e enfrentar o poder britânico, e lá ele vai ficar por 24 anos, e havendo conflitos locais, onde começa a surgem outros líderes e outras forças de oposição ao Império Britânico, o Império Britânico decide trazer de volta o Prendeh I como uma forma de apaziguar os ânimos, e para os Achantes ele não representava mais o líder político, espiritual, ele tinha se cristianizado, ele era anglicano, falava inglês, então, mas serviu aos interesses britânicos de ter a figura fantoche, e até hoje nós temos os descendentes de Prendeh I como líder de seu povo dentro da República de Gana. Então, este é o atual soberano. Ele continua a desempenhar a função de líder de seu povo, decidindo questões da esfera tradicional, tradicional, espiritual e ações assistencialistas. A linha de sucessão dentro da Achante é matrilineal, com a rainha-mãe, que vai posicionada ao lado do rei, que vai dar a sequência à dinastia. E a região Achante é uma região produtora de ouro, então ele, com os direitos de exploração do ouro, ele aplica em causas sociais para o seu povo. Junto ao palácio tem todo o setor administrativo do reino. Então é um reino paralelo, dentro nós temos a República de Gana, com o seu sistema de governo, e para questões tribais, tradicionais, a figura do rei. E ele usa e abusa do ouro que fez a origem da história da Gold Coast e do comércio do povo Achante. Então, figurativo e nas suas vestimentas. Saindo de Gana, nós seguimos para o país ao lado, o pequeno Togo. Então, nós temos aqui o Togo, uma tirinha, cortada, uma fatia de bolo de norte a sul. Ele tem aqui ele é cortado por uma floresta, e nós temos aqui, a gente vai visitar Lomé e a antiga capital de Anerro. Depois, e aqui nós temos Togolândia, que vai ter uma cidade às margens do Lago Togo, que vai dar nome ao país. A capital é Lomé, a língua oficial é o francês, 28% de católicos, 11% de protestantes, já temos 35% de crenças tradicionais, o animismo, o voodoo vai ser extremamente presente no Togo, e como grande parte da parte norte da África, onde se expandiu o Islã, 20% da população é islâmica. É uma república presidencialista, o presidente é o Faure Gnassingbé, tem 56 mil quilômetros quadrados, um pequeno país, com 8 milhões de habitantes. E ele já cai no índice de desenvolvimento humano. Gana estava em
até 130, né? Aqui a gente já cai para 167, e a moeda é o franco da África Ocidental. Lomé também nos recebe como um grande mercado, e no centro da cidade nós temos um monumento à independência, que foi proclamada 3 anos depois de Gana em 1957. Em 27 de abril de 1960, nós temos a independência do Togo. Trabalho, liberdade e pátria. E, dando um exemplo real, né, um visual das religiões tradicionais, das crenças tradicionais, é o mercado dos fetiches, né? Então, as forças do voodoo africano, né? Então, aqui nós temos esse senhor, né, que ele é um membro das ciências ocultas das forças voodoo africanas, e ali, nesse grande mercado, se pode se abastecer de todos os ingredientes para as mais diferentes tratamentos, né, tratamentos físicos, de estado de espírito, couro de animais, ossos, veneno de cobra. Então, existe as mais diferentes forças da natureza que, através do conhecimento ancestral local, são receitadas, né? Inclusive, a gente consultou um dos especialistas locais, né, que ele comercializa amuletos de boa viagem, para nos desejar uma viagem segura, um sono tranquilo, ter a correspondência amorosa e até o vigor sexual. Então, tudo aqui é comercializado no mercado dos fetiches de Lomé, a capital do Togo. E Togolândia, que era um reino independente, que vai dar o nome ao país, tinha um soberano, o Milapa III, que em 1884 assinou o Tratado de Knettingel, onde entrega o controle da região aos alemães, que vai permanecer como um enclave alemão de 1884 até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, ali nós temos a Maison Royale, né, que registra o evento, tem a Catedral Católica, construída em 1910, e, pela crença local, né, nos anos 70, teria aparecido a Virgem Maria sobre o lago, que trouxe o Papa ao local em 1985. Apesar disso tudo, a cidade e o país é, sobretudo, animista. Então, aqui nós temos a igreja de Milapa, da ala tradicional. E nós estamos percorrendo a estrada entre o Togo e o Benin, quando a gente viu essa grande procissão. E o Jean Paul, o nosso motorista da Transáfrica, um africano enorme, um sorriso bonito e que nos dava muita segurança, que é diferente de qualquer outras viagens que a gente já tenha feito na Ásia, nas Américas. A África negra subsaariana é um pouco desconfortante, né? Eu acho que fica evidente na nossa pele que nós somos privilegiados, não passamos fome, e eu já tive em vários países pobres na Ásia, mas tem uma certa tensão maior, né? Talvez um passado muito recente, colonial, faz com que seja um pouco desconfortável a viajar ou tentar fazer parte desse circuito. É tanto que eu estava relendo meus diários, dizendo que, assim, como no final do dia, ao voltar para a bolha, né, de um hotel, que, em geral, eu não curto, eu curto é de permanecer
no astral, na imersão na cultura local, meio que dá um fôlego neste... Anyway, então isso tudo é para comentar, né, que daí a gente estava vendo, né, fecha a estrada e tem essa grande profissão que era o povo local, que ele vai receber um líder espiritual que estava voltando do Benin, né, para reforçar seu poder divino. Então, as mulheres com seus melhores trajes, os homens com peito nu, formavam uma multidão no povoado que acompanhava o cortejo. E, falando em familiaridade, em locais onde a gente se sente familiarizado, né, é a água, é o mar, né? Então, aqui na costa de Togo, de manhã eu ia caminhar na praia, então acompanhando a retirada de rede dos pescadores, né? Então me fez sentir parte desse cenário, uma familiaridade com cenas similares que a gente vê na costa do Brasil, na Índia, no Sudeste Asiático, né? Então, sim, tem esses momentos de pertencimento. Seguindo, de Lomé, a gente chega em Anerro, que é a antiga capital, né, no período alemão, desde 1884, com a assinatura do Tratado de Nottingham, até 1920, quando passa a ser Lomé a capital. Temos aqui a Catedral de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Então, atravessando a pequena costa do Togo, nós chegamos em Benin. Então, mais uma tirinha vertical, aqui de Benin, faz parte do mundo francófono, foi uma antiga colônia da França até os anos 60. E aqui nós vamos visitar Ayúdia, Ouidah, Cotonou e a capital de Porto Novo. E no interior, a única cidade do interior que a gente vai visitar é Abomey, a antiga capital do reino de Daomé. E aqui, se Lomé faz fronteira, a capital do Togo faz fronteira com Gana, a capital de Benin está na fronteira com a Nigéria. Então, a capital Porto Novo, a língua oficial francês, 27% de católicos, já sobe a população muçulmana. A Nigéria, você sabe, é um grande país muçulmano, 24%, 17% de crenças tradicionais com o vodú, 5% de uma derivação cristã, igreja metodista e 23% de outras. É uma república presidencialista do Patrice Talon, 112 mil quilômetros quadrados, 10 milhões de habitantes, um PIB de 163 e um índice de desenvolvimento humano similar ao de Benin. E a moeda é o franco da África Ocidental. Então, seguimos com essa visão de palmeiras, do mar, chegando ao Museu de História de Ouidah, no Forte São João Batista de Ajuda. E neste local, eu levo vocês até a Porta do Não Retorno. Então, aqui foi um monumento construído em 1996 pela Unesco para representar este momento trágico da história da humanidade, que era o comércio humano, onde eram capturadas pessoas que abandonavam suas famílias, suas crenças, sua terra, e para ser transportados através do oceano para um mundo que eles desconheciam e ser tratados das piores formas possíveis. E algo que eu aprendi nessas viagens pela África era a violência que representava
para as comunidades tradicionais, onde tua ligação com a ancestralidade é fundamental. Havia um rompimento com a sua ancestralidade, com a tua terra natal, com aqueles que vieram antes de ti. Eram levados para o Brasil, para o Caribe, para a América do Norte, e lá eles eram separados, as pessoas da mesma comunidade ou da mesma tribo, da mesmo idioma. Por isso que os idiomas nativos, os idiomas africanos, eles vão ser perdidos nas colônias, né? Porque eles vão ter que utilizar a língua do colonizador entre eles. E outra questão que a gente aprende ao visitar a África e essas regiões ligadas com o abominável comércio escravagista, é que aqueles que eram conquistados eram quem estavam na frente de batalha, que eram os mais jovens, mais fortes. Então, cada uma dessas comunidades vão perder gerações sucessivas dos seus braços mais fortes, dos seus elementos mais capazes, né? Então, qualquer análise que se fizer da África, ela não pode ser isenta deste grande compromisso, né, que o Ocidente tem em resgatar a África, né, que ela foi abarrotada, né, durante séculos, dos seus elementos que poderiam ter feito a diferença no desenvolvimento social, cultural, civilizatório das suas terras. Então, aqui em Uida, na costa, com suas palmeiras, que nos remetem a visões mais familiares de praias de diferentes partes do mundo. La Passion do Café, temos aqui o Pelé de garoto propaganda em Cotonou, outra cidade às margens do Atlântico, né, na costa do Benin. Museu Etnográfico, Alexandre Senu, e em Abomey, da mesma maneira que nós temos Kumasi como antiga capital do povo Achante, nós temos Abomey, que era a capital do reino de Daomé. E, segundo a tradição local, cada novo rei, como acontece em Angkor Wat, quem se lembra, né, cada novo rei construía um novo palácio, né, para deixar a sua marca ao lado do palácio do rei anterior. Em função disso, o complexo real de Abomey era composto de 12 palácios justapostos. Apenas 2 resistiram ao tempo e às guerras: o palácio do rei Gleb e do rei Gezo, os 2 últimos grandes soberanos do século XIX, quando Benin, o reino de Abomey, né, e a região de Benin como um todo, vai ser conquistado pelos franceses. O reino de Abomey ele é fundado por Aclin no início do século XVII. Então, ele é contemporâneo do reino Achante, que também surge no século XVII. Nessa época, o primeiro palácio construído sobre o corpo de um rei adversário derrotado. No século XVIII, o Daomé conquista os reinos vizinhos de Uidá, que a gente acabou de ver, a porta de não retorno, atingindo a costa, onde passam a comercializar escravos diretamente com os europeus. A concorrência direta leva ao conflito com o reino Oio dos Yorubá, passando a ser vassalos desses. Gezo, o último soberano, reinou por 40 anos, na primeira metade do século XIX, aterrorizando, inclusive, seu próprio povo. Por isso que se tem uma diferença entre como o povo local respeita os Achante, o rei Achante em Gana, e aqui em Benin, onde eles não são bem vistos, a família real descendente. E vai ser o rei
português, o que concede ao brasileiro Francisco Félix de Souza o monopólio do comércio de escravos em Uidá. O reino enriqueceu e se fortaleceu com armas trocadas por escravos e levou ao conflito direto com os franceses, que não viam bons olhos a contínua expansão de Daomé. Daomé, como os Achantes, cresceram demais e acabam sendo conquistados pelo poderio europeu. Depois de Genso, né, nós temos o rei Ben Hanzin, que é derrotado em 1892. Na época, o reino Achante cai em mãos dos britânicos, né, e ele é exilado, o rei dos Achantes é exilado em Seychelles. Esse é exilado inicialmente na Martinica e depois na Argélia. Os franceses colocam o irmão dele no poder, como poder fantoche. Até hoje, os descendentes dos dois disputam o poder, havendo dois reis em Abomé, ambos sem poder ou riqueza. E eu queria terminar essa apresentação com uma explosão de cor tradicional da África. A cidade de Gambier, uma cidade em palafitas no meio do lago de Nokoué, em Benin. Então, era um final de tarde, eu e a Leonora estávamos chegando e o nosso motorista, o Jean Paul, né, tinha que fazer sua logística de se abastecer de gasolina, que lá eles se abasteciam com gasolina contrabandeada da Nigéria, que é um grande produtor de petróleo. E a gente chegou finalmente, de tarde, em Gambier, para contratar uma piroga, que são essas embarcações, para nos levar até a cidade em palafitas. Então, nesse canal do comércio, mulheres remando seus barcos carregados com produtos de venda, além de barco, tinha barco-restaurante, barco-táxi, até o Canal dos Namorados, que a gente percorreu. E então, é toda uma dinâmica de vida sobre as águas, onde tudo, os produtos, as pessoas, são transportados por água. E tinha toda uma formação dessas vegetações que elas impediam, fechavam os canais, né? Então eles tinham que ir lá cortar para conseguir entrar, para finalmente a gente chegar em Gambier. Então, para chegar à escola, a mesquita, a farmácia, o templo, né? Todos sobre palafitas, tudo tem que ser feito de barco. As crianças, a partir de 4 anos, já aprendem a navegar e remar. Então, essas são as imagens de Gambier, né? Então, a vida enfrentando as águas. Então, todo esse sistema dessas plantas flutuantes que fecha o canal, que tem que ser cortado. Olha que bárbara ela. Então, a maneira africana, né, de prender a criança nas costas, né, que daí libera as mãos para o trabalho. E com essas imagens tão peculiares, de uma África negra subsaariana, na costa ocidental, onde a gente tentou mostrar um pouco desses 3 países. Gana, que ficou independente dos ingleses em 1957, Togo, que foi alemão, depois meio inglês, meio francês, e Benin. 3 pequenos países, cada um com suas características, com suas histórias, algumas histórias tristes que nos remetem ao passado escravagista, aos conflitos locais, e todos países que enfrentam com grande dificuldade, né, essa incorporação no mundo, no comércio internacional.
com conflitos intraétnicos. Então, uma África colorida, peculiar, Ganvier, no Benin. E com isso, termino minha apresentação. Eu estava aqui ó, com o amuleto que eu trouxe do mercado dos fetiches. E convido vocês para a próxima apresentação, no dia 6 de junho, né, para um retorno à Europa, e vou levar vocês para a Itália, fazendo toda a parte sul da Itália, a Sicília, da Sicília até a Costa Amalfitana. Com isso, a gente vai avançando nessa terceira temporada, depois a gente vai para Dubai e Catar, a Espanha, Indonésia, Paquistão, Inglaterra, Sri Lanka, e terminamos com a Suíça. Então, com isso, eu interrompo o compartilhamento. E, Lenita, perguntas, comentários. É uma outra civilização, é uma outra cultura, né, diferente. Eu estive em Gana, mas só em Accra, realmente, a trabalho, e na época da OMS, então nem a própria Accra eu conheci nela, eu não conhecia aspectos que tu mostraste hoje. E o resto, para mim, é absolutamente original. Eu não tinha nem ideia desses outros países. É interessante, mas, ao mesmo tempo, é sofrido. Eu acho assim. E quando a gente lembra da escravidão no Brasil, né, de como isso perpetuou-se por alguns séculos, é muito triste, né, eu acho. A palavra que eu estava tentando falar e não veio é a dívida, né? Então, nós não podemos esquecer a nossa dívida, nós como humanidade, né? Com a violência que se fez em um continente, né? Então, eu me lembro do guia, foi no Senegal, e na ilha de Gorée, que também era um entreposto, né? Ele falando e caía as lágrimas dele, dizendo, gente, como é que eu ia fazer uma homenagem ao meu ancestral se eu não tinha mais a terra do meu, a minha terra, as minhas raízes, né? E aqui tu não tem com quem conversar, não tem nem com quem lastimar, porque eles eram distribuídos, né, separados intencionalmente, né? Tem um livro eu acho que é Alberto Castelo Branco, que se chama Um Rio Chamado Atlântico, né, que faz essa divisão entre de lá e cá, né, que é apenas um rio que nos divide, né, mas esse rio separou para sempre, né, porque diferente de imigrações, onde ainda tinha uma vontade própria, né, então aqui tu é arrancado do teu meio cultural, né. Silvia Galan. Olá, Beto. Boa noite para todos. Estava pensando assim, quem que começou essa ideia de escravizar os homens, né? E como é que eles não se rebelaram? Como que foram os portugueses os primeiros que tiveram essa ideia de comercializá-los? O comércio já existia, né? Então tinha, mas vai ser a necessidade da mão de obra nas terras desse grande mercado que se vai gerar nas Américas, que vai precisar dessa mão de obra, que vai fazer com que vire um negócio próspero, que comece com os portugueses, mas depois as demais potências que hoje nós respeitamos tanto como democracias, né, na Inglaterra, a Holanda, né, seguiram até que um momento que deixou de ser interessante, que eles precisavam de consumidores, né, e terminam
o comércio em si, né? Mas foi uma conjuntura global, por isso que eu acho que é uma dívida que todas a Europa, né, tem com a África, né? E o que fizeram também com os índios, né? Enfim, foi e o Brasil acho que foi o último a acabar com a escravidão, né? O último dos países. Nas Américas, sim. Olha, para quem quiser se aprofundar um pouco, em 2019 saiu o primeiro tomo de uma trilogia do Laurentino Gomes, chama Escravidão. E ele vai bem fundo. Então, se você começar a ver a questão da escravidão, tinha na Grécia, tinha em Roma, tinha na Idade Média, os povos tinha no tempo de Constantinopla, o Império Romano, tanto que todo esse conjunto de povos que a gente chama de eslavos, que é a Europa Central e Norte, eslavos é a corruptela de slave, que é escravo em inglês. Esse livro daí é muito considerado. Eu tenho ele, está no meu projeto de lê-lo agora. Eu estou lendo um livro também que fala da formação do Brasil, e envolve esse tema também, né? É do Ubaldo, Viva o Povo Brasileiro. É fantástico esse livro. Começa como o nosso povo é formado e ele envolve essa exploração do outro, né? Chocante. O rio chamado Atlântico é do Alberto Costa e Silva, que é o nosso grande africanista. Eu acho que o grande começo é o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Em 1933, o cara já escreveu uma coisa incrível sobre escravatura. Triste mesmo. Maria Teresa Boas. A nossa... Presente. Quero saber quando é que vai ter outra viagem para esses lugares, esses 3 países que tu apresentaste hoje. Tem programado? Não, ainda não tenho. Um próximo retorno que eu farei para a África, acompanhando o grupo, vai ser... O Egito. Não, para Etiópia. Etiópia. Então, a Etiópia, que tem várias coisas muito interessantes, né? Tanto as igrejas entalhadas na rocha, como grupos tribais, né? Então, esse é o meu projeto de África, né? Quando tu achas que sai essa viagem? Já era para ter acontecido, era para ter sido em 2022. Provavelmente vai ser 2023 ou 2024. Né? Eu quero aproveitar que ainda que permaneça a nossa rota aérea. Nós temos um voo direto São Paulo a Addis Ababa, na Etiópia, né? Então, eu tenho a parceria com Eric, um rapaz que já levou vários grupos, é grande conhecedor da Etiópia, né? Então, está nos planos aí. Beto, você sabe que da Etiópia, os israelenses pegaram uma grande comunidade que era judia lá, os negros judeus, e levaram para Israel. Foi um episódio, né, que eles... Os falachas, né, eu acho que são chamados. Interessante isso, foi uma grande comunidade para Israel. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. Hoje foi mais curtinho, é um tema mais, sei lá, um pouco mais pesado. Eu achei bem interessante, eu lendo o meu diário, né, como era diferente de outras viagens que eram África, pelo menos essa parte, tipo Mali, que apresentei na última vez, eu amei, foi prazeroso, foi leve, foi legal, né? E talvez por ser Mali ainda
a cultura local mais preservada, a identidade deles. Nesses locais que eu tive agora na apresentação de hoje, onde tu pega os grandes cidades onde eles já estão desvinculados da sua tribo, do seu povo, né? Tu vê só o lado negativo do crescimento urbano, né? Onde se tem a perda da identidade cultural e das raízes, né? Que a gente acabou de falar sobre quando eles são levados foram durante séculos trazidos para o ultramar, né? Mas a migração interna também traz isso, né? A falta de possibilidade de te manter no teu povoado, onde tu é conhecido, onde tu é respeitado como membro da comunidade, né? E tu vai para uma cidade grande e para as favelas das cidades grandes, seja de Acre, Lomé ou Porto Novo, né? Tu perde essa identidade, né? Tem presunto. Agora, Beto, eu acho que lá mais para cima, em Benim, deve ter tribos isoladas, mantendo... Na frigideira e com Não, queijinho. concordo, Silvia. Né? Então, por opção, se acabou fazendo só a franja costeira, né? Que ela vai estar, sim, como eu vi, como tu colocas, né? Mais adulterada, né? Então, o Benin Profonde, a Gana Profonde, se a gente ir para a região mais ao norte, com certeza a gente teria encontrado as culturas mais intocadas, mas também é mais difícil de viajar e isso que acabei não conseguindo fazer. Obrigada. Beto, aproveitando o assunto, não deixem de assistir Medida Provisória, né? Que é exatamente uma medida provisória que manda os negros de volta para a África. É excelente, não percam, é um filme muito bom. E está no Netflix, Luciane? Não, no cinema. Está dando no GNC Moinhos e está dando no Eduardo Ritz, lá na Casa de Cultura Marighitana. É do Lázaro Ramos, né? Ah, perfeito, sim. Ótimo. Maravilhoso, tem que assistir, olha, é imperdível. Legal. Valeu o toque aí, Lu. Pessoal, então desejo uma boa noite a todos e nos encontramos daqui no dia 6 de junho na Sicília. Não perca. Volte com a gente no Beto no Mundo. Um abraço.